Para aula, então? Deixa eu achar aqui, deixa eu me achar aqui. Hoje a gente vai fazer um double one de novo, 2 em 1, tá? Então, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Deus. Nesse dia quente aqui em Brasília, a gente vai estudar o livro do Apocalipse, especialmente 2 capítulos, tá? Para quem não veio na aula passada, estamos estudando 2 capítulos. Eu sei que é muita coisa para uma aula só, mas a gente tem um cronograma e o nosso cronograma vai até o dia 17 de dezembro, tá? E o que passar disso não passará, tá bom? Então, não tem um depois. Depois começa a escola bíblica de férias e aí a escola bíblica do ano de 2024, tá ok? Vamos para Apocalipse capítulo 10. Como nossas aulas estão sendo gravadas, surgiu dúvida aí, você levanta a mão, faz a pergunta. Eu acho enriquecedor esse tipo de interação. Eu sei que em Apocalipse é difícil até ter dúvidas. Eu lembro de uma anedota que o professor de filosofia contou uma vez sobre o Michel Foucault. Michel Foucault é um dos grandes filósofos franceses, dos contemporâneos, um dos maiores. E uma vez entregaram um livro do Immanuel Kant, um filósofo prussiano, considerado um dos mais importantes filósofos do século XIX, e deram, acho que, o segundo prefácio da Crítica da Razão Pura. O livro é difícil. A introdução do livro é mais difícil que o livro. E deram essa obra para o Michel Foucault e perguntaram: o que você achou do livro? Está tudo errado. Por quê? Porque está muito certo. Então, Apocalipse tem muito disso, sabe? A gente tem dificuldade de formular dúvida porque está tudo muito ali colocado nos seus mínimos detalhes. E eu sei que existem certas dificuldades que a gente precisa ir devagarinho. Mas a gente vai com a graça de Deus e no passo, um por vez, a gente consegue chegar lá. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graça por esse momento, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela vida dos nossos pastores, dos nossos mestres, teólogos, missionários. Senhor, aqueles que estão servindo a ti em outras nações. Nós oramos pela paz no Oriente Médio, especialmente na faixa de Gaza. Oramos por Israel, oramos pela Palestina. Oramos pelos inocentes que estão morrendo nessa carnificina. Senhor, oramos ó Deus, pela Ucrânia, por essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E vários outros conflitos, Senhor, em vários países do mundo. Nós oramos, pedimos a Tua graça, pedimos que o Teu Santo Espírito não só esclareça a Tua palavra, mas nos dê, ó Deus, a capacidade de cumpri-la, de praticá-la, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 10 diz assim: Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai, pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então eu fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o, come-o, ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo.
Então me disseram, necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A gente vai fazer uma rápida divisão dessas aulas. Então, na primeira aula, ou nesse primeiro momento, a gente vai estudar o capítulo 10, sobre esse livrinho que João vê no céu, cuja ordem é dada para que ele coma. O segundo capítulo aí, ou segundo momento, a gente vai estudar o capítulo 11 de Apocalipse, as duas testemunhas e a sétima trombeta. Uma coisa que a gente precisa lembrar, quando se trata de profecia, ela tem dois propósitos: alertar e consolar. Você pega a história do profetismo de Israel, que dura mais ou menos aí 450 anos, os profetas recebiam com aquela forma, assim diz o Senhor, e a fórmula que é comum nos profetas é: conserte-se, mude, arrepende-te, porque senão farei tal coisa. Então, há um alerta, mas há também consolo. Como, por exemplo, o povo estava no meio da Babilônia, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Daniel. Quando o povo retorna e o povo estava acomodado, Deus levanta Oséias, Deus levanta Amós, e assim consola o povo. Tá? Apocalipse também tem isso. Esse povo está sendo perseguido, esse povo está no meio de uma intensa briga entre, de um lado, culto ao imperador, de outro, culto ao Senhor Deus, e eles estão no meio dessa guerra aí. Então a profecia de João é também uma maneira subversiva de mostrar que só há um trono, que nós estamos numa guerra, não a nossa guerra, mas a guerra do Cordeiro, a guerra santa, nesse sentido aqui, Deus, o Cordeiro, o Messias, contra os seus inimigos. Por isso que a palavra testemunho no livro de Apocalipse, ela é de suma importância, porque o povo de Deus é chamado a dar testemunho de Deus do Cordeiro. Tá? Testemunho é uma palavra importantíssima em Apocalipse. Tá? No começo dessa visão, João descreve um anjo forte. Esse adjetivo forte não tem a ver que o anjo era musculoso, assim, um bodybuilder, tá? Mas que a presença desse anjo era algo assim celestial, era algo que fugia a qualquer coisa comum. Tanto é que muitos teólogos identificam esse anjo, e na minha opinião, equivocadamente, como uma pessoa de Cristo. E a gente vai explicar por que ele não é Cristo. Se a gente pegar a descrição que João faz do Cordeiro no capítulo 1, é totalmente diferente dessa descrição do anjo forte aqui. Porque aqui ele diz que os pés desse anjo são como colunas de fogo. Lá, o do Cordeiro é como latão reluzente, como ferro, latão reluzente, e os olhos como chama de fogo. Então existem diferenças aqui na descrição desse ser. Esse anjo, ele, na sua mão direita, ele tinha um livro, o pé direito estava sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Veja que João está brincando, entre aspas, no bom sentido, com a nossa imaginação. Porque onde é que você vai imaginar um anjo tão grande com um pé num lugar e um pé no outro? Ele não quer que nós imaginemos isso. Apocalipse tem esse lado poético, de imagens. Então, a todo tempo, ele está brincando com a nossa imaginação. Digamos assim, ele está fomentando a gente a pensar sobre essas imagens que João ele está utilizando aqui. Esse anjo que tem um livro na mão, um pé sobre o mar, o pé direito e o pé esquerdo sobre a terra, ele tem um livro e ele clama como um leão que ruge. E mais do que isso, quando ele clama, a voz dele é ecoada pelos 7 trovões que João ouve. Lembra que a voz do Cordeiro lá no capítulo 1 é como um som de muitas águas? Aqui é como um som de 7 trovões. Então, de trovões que fazem um barulho, assim, ensurdecedor. Existem essas diferenças são importantes para o que a gente vai ver ao longo do capítulo 10 de Apocalipse.
Perfeito? Exato. Perfeito. Então são imagens. Você já viu aquela imagem do Abapuru, da Tarsila do Amaral? Cheio de desproporções? A arte tem esse papel. Poesia, de poesis no grego, de fazer, tem esse lado de fazer a nossa imaginação pensar, fervilhar sobre coisas. João está usando imagens que, embora para nós sejam estranhas, para quem ele escreveu não eram. Tá? Lembrando que a gente está 2000 anos distante de Apocalipse. Tá? Então a gente está bem distante aí. Então as referências primeiras aí, elas estão tanto que distantes de nós. Tá? E, de novo, esse ecoar de vozes e trovões aqui, lembra de novo o episódio lá de Êxodo, capítulo 19, quando Moisés sobe ao monte, quando a presença de Deus desce no monte, ouve-se voz, trovões e relâmpagos. Ali uma manifestação de que Deus estava ali, Deus estava não só face a face com Moisés, mas uma maneira de dizer que a manifestação de Deus ali era visível e audível, lá no Êxodo capítulo 19, tá bom? Está claro aqui? Então João faz essa descrição do anjo forte em sua visão, e ela difere daquela dada a Cristo no princípio da revelação, porque lá no princípio, Apocalipse capítulo 1, versículos de 11 a 13, a descrição que João faz do Cordeiro é diferente da descrição que ele faz aqui desse ser, desse anjo forte que ele assim coloca, tá? Então, nós não temos aqui que confundir as coisas, tá? Eu respeito, existem teólogos e teólogos, eu digo que tem teólogos e telólogos, tá? Tem muitos telólogos, tá? Que fazem confusões, tá? Mas o texto está claro, Cristo é apresentado de uma forma e João apresenta esse anjo de outra. Então, o que significa um pé sobre a terra e um pé sobre o mar? Terra e mar é basicamente aquilo que constitui o planeta. Terra e água, terra e mar. Então, o que João está fazendo com que a gente entenda é que esse anjo tem uma mensagem para o universo, para o mundo como um todo. Porque depois que João come o livro, é dado uma ordem para que João profetize a povos, melhor dizendo, tribos não vai aparecer, a gente vai explicar por quê, a povos, nações, línguas e reis. Capítulo 13, capítulo 12, João está profetizando contra reis. Então isso é importante a gente observar. Então, os pés aí, desse anjo, significam que eles estão sobre a totalidade do mundo, mostrando que a mensagem que esse anjo tem é para o mundo todo. Mas, quando João vai, olha que coisa engraçada, João vai escrever o que ele está vendo e ouvindo, o anjo diz, opa, não escreva. Então, há uma advertência dos 7 trovões, não escrevas. E é interessante a gente observar isso, porque o capítulo 10 do Apocalipse não é sobre o que João vê. Porque o que João vê, ele não escreve. Você percebeu? O descortinar no capítulo 10 de Apocalipse não é sobre o que o João vê, porque o que João vê, ele guarda para si. E o anjo diz, ó, o que você vê não vai demorar a se cumprir, e no estrondar, no ressoar da 7ª trombeta é que se cumpre, que é o terceiro ai. Tá? Então a gente não tem aqui o conteúdo do que João viu nessa revelação, porque é dado uma ordem para ele, não escreva. Então João não escreve. Então João obedece à ordem dada pelo anjo e em seguida o anjo faz um juramento. O anjo jura com o livro na mão, levanta a mão direita como símbolo aqui de fidelidade, de juramento, jura pelo Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e há uma promessa interessante que esse anjo faz, que não haverá mais demora. O que significa isso? Muito provavelmente, tá? Isso diz respeito ao cumprimento da visão, que só João tem, que a gente não sabe ainda, porque não foi dada a ordem para João não escrever. Então o anjo diz, ó, isso que você vê, João,
não vai demorar a se cumprir. Por quê? Porque mais à frente é dito que vai acontecer quando a 7ª trombeta tocar. Então, João recebe isso, ele escreve, ou melhor, ele guarda isso consigo, não escreve, mas há um tempo para se cumprir isso que João recebe desse anjo, que ele diz que é um anjo forte. Claro aqui? Então, na visão, é revelado a João aquilo que ele ouviu, mas não escreveu. Então, seria cumprido no tempo da 7ª trombeta, que coincidentemente é o terceiro ai. Essa revelação do livrinho, ela acontece, digamos assim, no momento que acontece o segundo ai. Se você observar aí, ó, Apocalipse, capítulo de número 11, no contexto do Apocalipse 11, que é o contexto das duas testemunhas, no finalzinho do 14 é dito, o segundo ai passou e o terceiro ai está por vir, tá? Então João recebe uma ordem para pegar o livro que está na mão do anjo forte e é dito a João, pega-o, come-o, ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. João pega o livro, come-o, e ele é doce no paladar, mas amargo no estômago. Tá? A gente vai já esclarecer essa imagem aqui desse livro. De onde João tira essa imagem? Tá? Essa imagem de João, comendo o livro, ela ecoa uma experiência homônima, isto é, parecida com a de Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 8, 9 e 10, e depois no capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, é dito assim, mas, ó filho do homem, ouve o que te digo, não sejas como esse povo rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Quando olhei, vi uma mão que se estendia para mim, e nela estava um rolo de um livro. Ele o abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. Em seguida ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E disse-me, filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então comi, e a minha boca ficou doce como mel. Professor, mas lá João disse que o estômago ficou amargo. Mas aqui, não só o estômago, aqui Ezequiel fica com o corpo todo amargo. Se você ler capítulo 3, o que ele vai profetizar à nação de Israel é não só duro, mas assim, de expurgar os pecadores e de advertir aqueles que estão incorrendo no erro. De modo que é dito ao profeta, ó, se você não advertir a pessoa que está no erro e ela morrer, o sangue daquela pessoa será cobrado de você. Isso é dito a Ezequiel. Então, ambas as experiências, a de João e a de Ezequiel, são muito semelhantes. Tá? E essa referência que aparece aqui em Apocalipse é uma referência que está no livro de Ezequiel. De novo, eu repito, o livro de Apocalipse não foi escrito num vácuo, isto é, sem desconsiderar os profetas, tá? Tanto é que João se inclui entre os profetas aqui. E, inclusive, aqui no capítulo 10 ele fala isso. Então, Apocalipse tem... Por isso que a gente começou falando de Apocalipse. Antes de falar de Apocalipse, a gente começou falando de Daniel. Porque Apocalipse considera, leva em conta o que os profetas, especialmente os profetas estáticos, aqueles que recebiam uma experiência aí, como Ezequiel, Zacarias e Daniel, tá? Então, a gente precisa ficar com essa referência na cabeça, tá? Então, o livrinho que João come tem a ver, na minha perspectiva, tá, pessoal, com o teor da mensagem que ele recebeu. Por quê? Porque é amargo para os inimigos de Deus. Porque o que está prestes para ser revelado é o juízo de Deus sendo derramado contra os descrentes e os ímpios, os perseguidores da igreja, ou na linguagem de Apocalipse capítulo 11, os destruidores da terra. E é doce porque, ao mesmo tempo,
é uma mensagem de esperança para aqueles que confiam no Senhor. Porque eu disse, e vou repetir, que o Apocalipse, ele é também uma espécie de novo êxodo. Por isso as imagens de êxodo aparecem muito no livro de Apocalipse, porque embora no Apocalipse, ou melhor, no êxodo, o povo estava saindo do Egito, do Apocalipse o povo está saindo de Babilônia. Babilônia que é uma referência simbólica a Roma, tá? Roma é simbolizada, vídeo capítulo 17 de Apocalipse, como a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, porque em Roma havia ali todos os pecados e muito mais, tá? Além do culto ao imperador, que estava em voga quando João escreve Apocalipse. Lembram da igreja de Pérgamo? Antipas, a testemunha, morta por se recusar a adorar o culto ao imperador, tá? Então isso é importante a gente observar. E logo em seguida, João recebe um ultimato. Qual é o ultimato? Olha aí o versículo 11. Apocalipse 10, versículo de número 11. Então me disseram, Apocalipse 10, 11. É necessário que profetizes outra vez a muitos povos. Veja, não aparece tribos aqui. Perceberam? A povos, nações, línguas e reis. João come esse livro, e isso aqui é simbólico, tá? Espero que vocês tenham entendido que é simbólico, tá? Que é uma visão. João come esse livro, na visão parece ser físico que João está comendo, mas aquilo é uma mensagem, é uma imagem. Que a gente chama isso de sinédoque, ou metonímia. É parte pelo todo, o autor pela obra. Eu leio Machado de Assis. Não leio Machado de Assis, eu leio as obras de Machado de Assis. Só que a gente entende, né? Isso é uma metonímia, tá? Aprendi aí com a professora, esqueci agora o nome da minha professora. Espero que ela não esteja assistindo essa aula. Melhor professora que eu já tive de português aqui no Guará. Maravilhosa, professora. Tanto é que, quando tem redação, eu deito e rolo. E ela sempre me falava isso. É porque a sinédoque, ela é um tipo de metonímia, mas é um tipo de metonímia diferente. Ela é mais expansiva. Então, é uma peculiaridade. O Sebrasp adora isso, o Sebrasp. Deus tem misericórdia do Sebrasp. Então, assim, parece-nos que todo o capítulo 10 de Apocalipse é uma grande narrativa sobre o que haverá de ocorrer com o soar da sétima trombeta. É como se João apresentasse essa imagem e dissesse, ó, o que essa imagem significa ainda não está revelado, vai acontecer. E aí vem o capítulo 11, que estão conectados, tá? Isso porque apenas João viu do que se trata a visão de Apocalipse capítulo 10. Lembra da ordem? Não escreva. Então a gente não tem o conteúdo dessa revelação aqui. Apenas João, o anjo dizendo, ó, calma aí, não te apresse, vai acontecer. Ficou claro até aqui? Essa imagem está clara? O Gordon Fee, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz o seguinte, tudo isso, falando dessas imagens que aparecem no Apocalipse aqui, capítulo 10, tudo isso junto deixa claro que este não é um sinal de que o fim é imediato. É um julgamento? É. Está acontecendo ali? Está. É o julgamento final? Não. De novo, eu reforço, isso é uma prova de que Deus é paciente com todos os homens, não querendo que nenhum dos homens se perca, mas antes cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus é longânimo. Porque se ele batesse o martelo definitivo de uma vez, e ele pode fazer isso, tá? Sabe, a gente fica ouvindo essas... Ele não seria injusto se fizesse. Como dizia Abraham Kuyper, não há 1 centímetro do universo em que Deus não possa dizer, isso não é meu. Porque tudo é dele.
Tudo e quem está nele também. Então, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Tá? Pelo contrário, é um sinal de que o mistério de Deus, que é falado aqui no Apocalipse, capítulo 10, que esse mistério de Deus deve ser cumprido antes que esse momento final aconteça. Ou seja, antes do final, finalmente. Desculpa essa redundância, tá? Então, antes que os finalmente aconteça, existem os finalmente no meio da caminhada. Mais ou menos isso, tá? Mas enquanto isso, deve haver mais atividade profética, entre os quais João é um dos profetas que recebem a ordem: você precisa profetizar a muitos povos, nações, e línguas e reis. Está claro isso aqui em Apocalipse 10? Então percebe, é que às vezes a gente tem referenciais diferentes dos referenciais que João tinha quando escreveu. Tá? Então, quando você vir, né, esse livrinho aqui, não é nada do que isso. Uma imagem, uma representação simbólica da mensagem que João recebe e que está prestes a ser revelada aqui no capítulo 11, com a 7ª trombeta. Lembrando que ainda tem as 7 taças, tá? Que ainda vão ser derramadas. Taça como símbolo da ira de Deus. Vai encher, quando chegar na medida, ela transborda. Então aí, perceberam que desde o começo o juízo está só aumentando? Está só piorando? Parece o nosso salário quando vai chegando no final do mês. Percebeu aí? Às vezes sobra mais mês para o salário do que salário por mês, não é? Então, agora você pegou a imagem, né? Então, é exatamente, vai piorando, pessoal. Vai intensificando, vai se tornando cada vez mais duro o juízo, tá? Então, é isso que a gente tem aqui em Apocalipse capítulo 10. Vamos para o 11? O 11 que tem umas coisinhas um pouco mais difíceis, mas vamos com calma que a gente chega lá. Abre aí Apocalipse capítulo 11. Se tiver dúvida aí no 10 ainda, a gente pode tirar, tá? Capítulo 11 de Apocalipse. Deram-me um caniço, semelhante a uma haste, e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está de fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas, que atormentavam os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, um espírito vindo de Deus, um espírito de vida vindo de Deus, entrou neles e eles ficaram em pé. E os que os viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu, que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade
caiu e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo aia passou, o terceiro está por vir. Vamos lá. Na abertura do capítulo 11, João recebe uma cana de medir. Caniço, cana, vem de cânon. Cânon em grego significa vara de medir. De onde vem cânon bíblico. Como é que funcionava o processo de canonização? Você tinha os 66 livros que hoje compõem a Bíblia, sendo que Apocalipse é o último e foi o mais problemático. Então, o que o profeta Jeremias disse é corroborado por Mateus assim. Então, havia essa medida. Se passasse desproporcional, aquele livro não era mais um livro inspirado. Então, assim, vários livros deixaram de ser inspirados. Essa ideia vem de cânon, porque havia uma medida em que os livros eles fazem referências a outra. Lembrando que a Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes, no espaço de 1.600 anos. Como a Bíblia faz referência? Só por inspiração divina. Porque qualquer pessoa escrevendo coisas de lugares diferentes vai escrever coisas completamente diferentes. Mas isso não acontece na Bíblia. Porque ela foi divinamente inspirada. Tá? Então ele recebe aí, e essa imagem do santuário aqui, ela lembra muito aquela de Ezequiel. Especialmente capítulo 40 e 41 de Ezequiel. Ezequiel tem a visão de um templo escatológico que ainda não existe e que, segundo a leitura dispensacionalista, esse templo vai ser construído na Jerusalém atual. Tá? É uma leitura possível. O que a gente entende que o livro do profeta Ezequiel, esse templo é dado a ele numa visão e ele entra para medir e vai esquadrinhando os detalhes desse templo. Então, do capítulo 40 ao 47, toda a visão aí é sobre o templo futuro. João recebe essa incumbência e também vai medir o templo, o altar e os que nele adoram. Só que ele recebe uma ordem. O pátio dos gentios não entra no cômputo. O que é o pátio dos gentios? É a área externa do templo. Era onde os não-judeus ficavam. Porque eles não entravam para a parte interna do templo. Havia essa divisão. Tá? Quem são esses gentios? E por que é dada uma ordem em João para que ele não meça o templo o pátio dos gentios? É excluído da medição. Aqui, muito provavelmente, uma referência ao Império Romano. Porque no ano 70, Jerusalém é pisoteada, tá, pelo general Tito. Há um banho de sangue, milhares de judeus são mortos, e ali cumpre-se aquilo que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, porque o templo é destruído. O que resta do templo é o que existe hoje. O muro lá, não sei se é a parte ocidental, do muro do grande templo de Herodes, que é o que sobrou, que é o Muro das Lamentações, tá? O que sobrou do templo glorioso construído por Herodes, que levou 46 anos para ser construído, é aquilo que a gente tem hoje em Israel. Tá? Então, em seguida, as 2 testemunhas entram e recebem poder e autoridade para profetizar por 1.260 anos, ou meses, que dá mais ou menos 3 anos e 6 meses. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui. Os intérpretes, os teólogos dispensacionalistas, eles afirmam textualmente que esse número é literal. Eu, pelo contrário, tá? Respeito a opinião, mas acho que isso aqui também é simbólico, como a gente viu lá no capítulo 9 do Apocalipse. Os dias lá simbólicos. Significa que essas 2 testemunhas atuarão por um período determinado, muito específico. Quando acabar esse tempo, aí o serviço que elas estão prestando para o reino de Deus também vai ser acabado. Porque elas têm, digamos assim, elas têm um papel específico, que é profetizar ou fazer conhecido o reino de Deus. E em que momento essas 2 testemunhas atuarão?
muito provavelmente, no momento daquilo que a gente chama de grande tribulação. Que, repito, é, na linguagem dos dispensacionalistas, apenas os 3 últimos finais, que é quando o anticristo rompe o pacto com o povo de Deus e aí se revela e passa a perseguir o povo de Deus, tá? Mas o que é interessante observar, não é revelado a identidade dessas testemunhas. Embora você conheça teólogos que vão dizer que seja Moisés e Elias. Nós não temos nenhuma, assim, temos sim um lastro, que é o Monte da Transfiguração, porque aparece lá Moisés e Elias, tá? Só que não dá para afirmar que seja Moisés e Elias aqui. Não é revelada a identidade dessas 2 testemunhas. Eu tendo a concordar mais que elas simbolizam o poder do testemunho cristão, que durante a tribulação vai continuar. Porque ainda haverá morte no milênio. Só não haverá morte quando a gente estiver no estado eterno, que aí já acabou tudo, já passou tudo e não tem mais nada. Mas, não adianta, eu acho que deixa eu ser mais franco com vocês aqui. É pura especulação ficar dizendo que é Moisés e Elias, 2 testemunhas. Não tem nada no texto que nos leva a crer nisso. Tá? Segunda coisa, que é o que eu falei, não parece ser muito prudente interpretar esses números como literais. Porque senão, eles ficaram presos no tempo que João escreveu o Apocalipse. E não tem mais nenhum sentido interpretá-los hoje. Porque esses dias já passaram. Então, esse símbolo, esses números, esses 1260 dias, aqui é uma representação de que as 2 testemunhas atuarão por um período específico, determinado. Então, nesse caso, o número é simbólico. Mas, professor, então você entra em contradição quando você acredita que o milênio é literal. Não, por quê? Porque no milênio, a gente, embora só apareça no Apocalipse 20, a gente tem todo um lastro no Antigo Testamento que aponta para um reino físico de Jesus. Pelo menos se você ler cuidadosamente as profecias. É diferente, eu não estou falando de número. E não são 1000 anos, eu não acredito que o milênio seja 1000 anos assim literais. É um tempo longo que Deus vai reinar. Não é um número assim, taxativo, você vai contar temporalmente, não. Tá? Isso sou eu, pessoal, tá? Que não sou teólogo no sentido clássico. Não tenho um bacharelado em teologia. Sou teólogo no sentido do Richard Sproul. Eu uso as ferramentas que os teólogos usam, portanto, sou teólogo. Tá? Nesse sentido apenas. Então, ficou claro isso? Esses dias não são, na minha perspectiva, dias literais, são dias de um tempo específico em que as testemunhas vão atuar. Para fazer o quê? E essas testemunhas, olha como João usa muita imagem, são chamadas de 2 oliveiras e de 2 candelabros. Vocês recordam que lá no capítulo 1, o candelabro é a representação das igrejas? Cada uma da igreja é um candelabro? João agora usa aqui o candelabro como uma referência às 2 testemunhas. Então as imagens, elas estão muito assim, imbricadas, elas estão muito entrecortadas. Então, Apocalipse é isso. Não dá para abrir mão dessas imagens. Essas imagens tornam o Apocalipse um livro que é belo, poético, pastoral e teológico, para usar uma expressão do Eugene Peterson. Então, porque elas farão sinais, prodígios, elas farão coisas que Elias fez, como foi profetizar que não ia chover em Israel e ficou 3 anos e meio sem chuva. Eles têm poder para isso. E Enoque. Perfeito.
Uhum. Sim. Exato. É, porque, veja, há uma profecia no livro de Malaquias de que esses viriam no poder de Elias. Né? E o que eles fazem é semelhante ao que Elias fez também. Né? Cerrar os céus, ter poder, manda descer fogo do céu, coisas assim que Elias fez. Ah, ah, e assim, não dá para bater o martelo e dizer que isso são inferências que os teólogos fazem. Né? Moisés e Elias tinham pecado? Tinha. Apocalipse diz que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Quem é todo mundo? Todo mundo. Tá? Para com todos tratar ou agir de misericórdia. Então significa que antes da lei não havia pecado? Pelo contrário, havia lei. A lei veio e aviltou o pecado. Tornou mais pecado do que já era pecado. Então antes, o que se não tinha era conhecimento do pecado. Mas diz Paulo, discorrendo assim, refinadamente sobre lei, quando vem a lei, então você tem conhecimento do pecado, porque agora você sabe que o que você fazia era errado. Então, não havendo lei, não há pecado, porque você não tem conhecimento. Sua consciência, portanto, está pura de qualquer erro. Mas uma vez que você sabe, você agora está debaixo dessa maldição, porque você está pecando contra a lei. Ficou claro isso? Paulo é Paulo, né? Paulo é Paulo. Então veja, a edumentária dessas testemunhas lembra muito dos profetas. Mais do que isso, os milagres que eles fazem é semelhante ao que Moisés realizou no Egito. De novo o êxodo, com uma imagem aqui para nós no Apocalipse, que é fazer água se tornar em sangue e outras coisas do tipo. Quem leu o clássico Deixados para Trás do Tim LaHaye vai lembrar desse capítulo em que ele vai falar das duas testemunhas. E ali, suprassumo de tudo que é literal de Apocalipse está no livro dos Deixados para Trás. Não lembro qual volume, mas eu lembro da descrição que ele faz, que tinha lá na praça, as duas testemunhas penduradas, é Jerusalém. Isso é muito imaginação. É mais imaginação do que bíblico, tá? É um bom livro de ficção, tipo Harry Potter e outras coisas. Tá? Mas assim, não dá para levar tudo aquilo que é escrito lá não a sério. Respeito quem acredita naquilo, mas eu não. Veja, passado um tempo que eles estão atuando, esses 3 anos e meio, eles são mortos. Por quê? Porque há uma besta que sobe do abismo. Que, se a gente levar em consideração Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, aquela besta que sobe do abismo, que é uma representação de Satanás, essas duas testemunhas são mortas pelo próprio Satanás. Lembram que a besta que sobe do mar, ela atua pelo poder de Satanás. Então, o anticristo tem e age segundo a eficácia de Satanás. Então, essas duas testemunhas são mortas, e olha só, como parte de uma aparente vitória, a besta comemora expondo o corpo das duas testemunhas ao escárnio público, como muitos cristãos morreram durante o Apocalipse. Irmão, Nero adorava matar crente, se divertia. Nero tinha um prazer assim muito grande, matava, expunha essas pessoas ao escárnio público. Tem um episódio que os historiadores relatam que Nero ateava piche nos corpos dos cristãos e pendurava-os no seu jardim, e eles ficavam ali, iluminando o jardim de Nero. Isso era uma diversão. Aí, quando ele estava de bom humor, ele pegava um monte de cristãos, jogava no Coliseu com leões famintos. E matava cristão a rodo. Veja, aqui a gente tem isso. Essas testemunhas estão expostas. E, veja, o trabalho que essas testemunhas fazem é tão grande que quando elas estão mortas, as pessoas começam a ficar tão alegres que trocam até presentes. Paramos com os perturbadores da terra. Acabamos com essa raça. Só leia aí Apocalipse 11. Porque parece que aí o mal venceu. E veja, Apocalipse é tão maravilhoso que ele dá a ideia de que parece que o mal está vencendo.
Parece que o mal está prevalecendo. Só que aí Deus entra na jogada, porque o script da história não está na mão de João. Não está na mão de Roma, está na mão de Deus. Que já sabe o fim desde o começo. Olha que coisa, aí João subverte isso, faz o seguinte, um espírito de vida vindo da parte de Deus, e João brinca, porque a palavra pneuma, no grego, é tanto espírito quanto sopro, um sopro de Deus, semelhante à experiência do Gênesis, que sopra naquele ser, ele se torna alma vivente, a palavra nefesh significa alma vivente. João escreve aqui, vem um espírito de vida da parte de Deus e as testemunhas ressuscitam. Imagine o barulho que faz aquilo ali. Porque as pessoas ficaram admiradas, de modo que depois que as testemunhas ressuscitam, uma série de eventos começam a acontecer e as pessoas ficam atemorizadas. Imagina só, parecia, irmãos, você imagina a alegria do diabo quando ele aparentemente venceu o cordeiro? Imagine a sexta-feira à tarde, que festa. Acho que o inferno estava em festa. Sábado, eles estavam trocando todo tipo de champanhe, sabe? Comemorando. Só que tem um domingo de manhã, em que as mulheres vão lá, preocupadas quem vai tirar aquela pedra, porque elas não tinham força para mover uma pedra, que ficava, os cemitérios, os sepulcros ficavam fora da cidade, lá nas rochas, havia uma pedra pesadíssima, e a preocupação das mulheres, quem vai remover a pedra? Repetindo um ato que era muito comum entre os judeus, que é de embalsamar e perfumar os corpos, quando elas chegam, a porta está aberta. Os lençóis estão dobrados, o lenço dobrado, e um anjo diz: quem é que vocês vieram buscar? Imagine o diabo. Aquela apreensão, aquele frenesi no mundo espiritual. Buscai a Jesus entre os mortos. Por quê? Porque ele está vivo. Já ressuscitou. E vai encontrar Pedro lá na Galileia. Imagine o terror no mundo espiritual. Sabe aquele trabalho que parece ter concluído com sucesso? Não foi com sucesso. O homem está vivo e vem em fúria agora, viu? Toma as chaves do inferno, da morte, senta-se à destra de Deus, triunfando, vencendo como nunca, mostrando que o tempo do diabo está contado, ele está julgado, e não há nada que ele possa fazer contra o povo de Deus, porque Cristo já é vencedor e está entronizado em glória para todo sempre, como ninguém. Quando eles viram isso, glorificaram a Deus reconhecendo, e aí há um terremoto, e esse terremoto mata aí cerca de 7.000 homens, de novo esse 7, por que não 8.000? Por que não 10.000? 7 de novo como um símbolo aí de uma totalidade, de uma parte das pessoas, dos que se opuseram ao povo de Deus, do império romano como uma contraposição. E aí, 1/3 da cidade morre. Esse é o segundo ai, disse João, e o terceiro ai está por vir. Toca então a 7ª trombeta, que é o que a gente vai ver aqui. O que acontece com a 7ª trombeta, para a gente encerrar? Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: olha isso, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa aos teus servos, os profetas.
aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruírem os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Com o toque da sétima trombeta, duas coisas acontecem. Primeiro, há uma sucessão de reino. O reino do mundo esgota, se passa. Cristo assume o seu lugar como o rei de um reino que ainda não veio, não na sua totalidade. Segundo, as nações se enfurecem. Aqui um eco de Salmo capítulo 2, que proclama a vitória de Deus e anuncia o reino do Messias. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantem, os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremos-nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como heranças e as extremidades da terra como propriedade. A sétima trombeta toca, as nações se enfurecem, o reino passa a ser de Cristo, mas ao mesmo tempo, olha só, tudo ao mesmo tempo. Quando Cristo assume o seu reino, o Senhor, no toque da sétima trombeta, anuncia a ira dele contra todos aqueles que se opuseram a Cristo, ao seu reino e ao seu povo. Aquele que aqui em Apocalipse é chamado de os destruidores da terra. Tendo esse mosaico de imagens, para a gente concluir aqui, o alvo das críticas proféticas de Apocalipse é a idolatria, especialmente a religião civil de Roma, tá? Que ela é politeísta. E a injustiça, porque Roma também era injusta. Havia opressão militar, econômica, política e religiosa imperiais. Mais especificamente, idolatria e injustiça por causa de Roma. João está dizendo para os seus leitores: só há um reino e um trono que governa o mundo. Não é Roma, não é Nero. É Cristo, o Cordeiro de Deus. O que era, que é e que há de vir. É Ele que vocês devem temer, porque é Ele o Cordeiro que virá como leão. Ele é aquele para quem Deus prometeu o reino. Ele reinará para todo sempre. Amém, queridos? Ficou claro aqui? Então, é isso. Espero que tenha aclarado um pouco mais o livro de Apocalipse, especialmente capítulo 11. Então, a sétima trombeta começa com o triunfo de Cristo. O reino do mundo passou a ser de Deus e do seu Cristo. Ao mesmo tempo, a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que se mantiveram incrédulos e contra o reino de Deus. Cristo está assumindo o seu lugar desde sempre, que é o trono de justiça para a glória de Deus Pai. Amém, queridos?